Olá, meus irmãos, como estão? Tudo bem? Por aqui também, tudo bem, na graça de Deus, tudo certo. Apesar de dificuldades, né, que estamos enfrentando nessa pandemia, eu acredito que Deus tem nos sustentado. Acredito que os irmãos estão acompanhando as devocionais. E a nossa tônica é essa, meus irmãos: confiança em Deus. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Nós temos que crer que, por mais que nós não entendamos os propósitos de Deus, Deus está no controle, está no trono, reinando, né? Isso não muda. Estamos iniciando hoje, então, a nossa comemoração especial de Páscoa, muito diferente de todas, porque temos o costume de nos reunir todos os anos, de estarmos juntos, termos refeições juntos, né? Um almoço, um café da manhã, e isso é muito bom. Mas Deus quis nos seus planos eternos que não fosse assim no ano de 2020, mas que a Páscoa não perca o significado para nós, né, meus irmãos? Então essa é a primeira comemoração. Os irmãos vão lembrar a respeito dos calendários dos anos anteriores, a respeito de textos que nós falamos, de vários temas que nós já pregamos, que o pastor Silvio já veio, já pregou vários temas, vários textos diferentes, e nós temos o costume de, nesse momento da Páscoa, nos lembrar, né? Tendemos a lembrar desses momentos. Eu te convido que mesmo na sua casa, você possa estar nesse mesmo espírito, como se nós estivéssemos unidos na igreja, mesmo que nós estamos agora distante fisicamente, mas nós estamos unidos em espírito, porque o mesmo Cristo que morreu por mim é o mesmo Cristo que morreu por vocês, e isso é o que nos torna igreja, né? Não precisamos de um templo para sermos igreja, né? Mas desejamos ardentemente voltar a nos reunir, porque é muito importante. A reunião dos santos é muito importante, a comunhão, mas nesse momento nós estamos clamando a Deus pelas misericórdias para que Ele nos livre dessa praga e que logo possamos estar de volta com as nossas reuniões presenciais. Meus irmãos, hoje, conforme o informativo, é uma lição de humildade, né? Os irmãos vão se lembrar do culto de lava-pés. Eu não gostaria de adiantar muitas coisas. Eu gostaria que os irmãos, nesse espírito de reflexão, né, nesse espírito já de Páscoa, de comemoração, que a gente pudesse refletir numa canção, que a gente pudesse, mesmo que você não conheça essa letra, essa música, que você possa estar ouvindo, cantando, meditando nessa letra, para que depois a gente possa estar conversando um pouco. Gostaria de estar lendo um trecho com os irmãos do livro de João, a respeito do lava-pés, trazendo uma mensagem para que nós possamos estar refletindo a respeito dessa grande lição de humildade que Jesus nos deu. Então eu te convido a cantar essa canção, a meditar nessa letra tão maravilhosa. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar o rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio
Olá novamente, meus irmãos. Como prometido, informado também anteriormente, gostaria de te convidar a pegar sua Bíblia, abrir e acessar sua Bíblia no capítulo 13 do livro de João. Nós vamos meditar em 20 versículos. É um trecho que parece um pouco longo, mas é bem fluido, de uma leitura tranquila. Os irmãos devem se lembrar, se pararem para pensar nos anos anteriores que nós tivemos as comemorações de Páscoa, aquilo que nós tínhamos o costume de fazer enquanto podíamos nos reunir nas comemorações anteriores na quinta-feira. Os irmãos se lembram que o culto de quinta-feira, por muitos anos, teve o nome de culto lava-pés, o culto dos lava-pés. E é essa mensagem, é esse trecho justamente que eu gostaria de convidar a meditar comigo nessa noite. João, capítulo 13, seu versículo 1 a 20. Antes de fazermos a leitura, vamos orar, meus irmãos. Convido você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor esteja nos abençoando, derramando a sua graça, a sua bênção, ó Deus, sobre cada um de nós. O Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, com a tua palavra, desde a leitura, ó Deus, até as aplicações que nós vamos fazer. Te peço, ó Deus, misericórdia sobre a minha vida. Te peço misericórdia pelas nossas vidas também, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, nos dê clareza, nos dê atenção, e que o Senhor possa estar realmente, ó Deus, olhando para nós com misericórdia. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, João, capítulo 13, versículo de 1 a 20. Acompanhe a leitura comigo. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou.
Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Meus irmãos, um texto assim maravilhoso. Gostaria de dividir em duas partes, dois níveis. Um primeiro nível e um segundo nível. Primeiro nível, meus irmãos, eu tenho a grande certeza de que muitos de nós, pelo menos uma vez na vida, ou em várias comemorações da Páscoa, já escutaram sermões, pregações a respeito desse episódio, onde Jesus lava os pés dos discípulos. Então, num primeiro nível, no primeiro momento, gostaria de fazer uma reflexão que pode ser que você já tenha ouvido, pode ser que você já tenha aprendido, né? Mas nunca é demais reforçar aquilo que Deus tem para nós, né? Nós somos seres imperfeitos que esquecem dos mandamentos de Deus, e esse é o primeiro nível. Num segundo nível, eu quero aprofundar um pouco mais algo que pode ser que tenha passado batido na leitura, que na primeira leitura a gente não consegue perceber. E é isso que eu queria mostrar para os irmãos, então, num segundo nível, certo? Então, vamos acompanhando os versículos, vamos tentar ir num ritmo legal, para que a gente possa aprender juntos. Meus irmãos, gostaria de fazer numa ordem contrária. Ao invés de começar pelo versículo 1, gostaria que a gente primeiro se atentasse ao versículo 20. E eu te explico por quê, que é importante a gente olhar para o último versículo. O último versículo, Jesus diz que vai enviar aqueles discípulos para fazer alguma coisa. E ele diz isso dizendo que quem os receber também vai receber aquele que enviou Jesus para este mundo. No caso, se referindo a Deus Pai. O fato que eu quero que os irmãos se atentem é para o fato que existe já uma missão futura. Jesus está adiantando aos seus discípulos, aqueles 12 apóstolos, de que em algum momento eles seriam enviados. E os irmãos receberam um informativo da igreja com as mensagens que nós vamos ter durante esses dias de Páscoa. E no domingo pela noite, se os irmãos repararam, o título é a Grande Comissão. Aquele famoso texto que Jesus envia os seus discípulos pelo mundo. Olha que interessante. Na quinta-feira, no dia que antecedia a morte de Jesus, Jesus já havia adiantado que eles seriam enviados para fazer alguma coisa, no versículo 20. Interessante. Guarde isso. Eles seriam enviados. E que todo esse trecho que nós lemos do versículo 1 até o versículo 20 é uma instrução para que o versículo 20 se cumpra. Eu quero mostrar para vocês, assim como Deus me mostrou, que existem alguns critérios para ser enviado. Existem instruções que nós devemos cumprir antes de sermos enviados. Interessante, meus irmãos. Mas voltemos ao versículo 1. No versículo 1, nós temos na parte final do versículo um trecho interessante, onde diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós estamos aqui no capítulo 13, num período intermediário. Jesus já havia feito diversas coisas, diversos milagres, passado por diversas cidades e lugares, e ainda não havia cumprido aquilo que era o seu plano principal de Deus, né? A sua morte e ressurreição. Então nós estamos num período intermediário, onde as coisas estão um pouco estranhas, nebulosas. Imagino que os apóstolos se perguntavam, para que serviu tudo que Jesus fez lá atrás? E eles não tinham essa visão ainda do futuro. Então é esse período, a mesa, que eles estão vivendo. Muito interessante. Porque Jesus diz que ele vai tratar com aqueles que estão aqui no mundo, mas que ele amou, aqueles que ele escolheu. Então, meu irmão, Jesus não está tratando aqui com pessoas que ainda não conhecem. Jesus quer falar diretamente aos apóstolos, aqueles que estavam caminhando com ele. Isso é importante para a gente, porque nós somos hoje esses discípulos de Cristo. Aqueles que caminham com Jesus, caminham com Deus, que vão na igreja, que frequentam uma comunidade.
Esse é o nosso contexto hoje. Faz muito sentido o que Jesus disse para eles e o que Jesus vai dizer para nós nessa noite. Muito importante. Mas, meus irmãos, Jesus então está tratando a respeito de pessoas que ele ama, certo? Não está tratando a respeito de pessoas quaisquer. Dito isso, havia dito já anteriormente que o versículo 20 é uma promessa, né? Jesus prometeu que iria enviar esses homens para uma missão. Então todo esse trecho são instruções. Quais os critérios, quais as características que os meus discípulos precisam ter para serem enviados para as missões? Esse é o grande X desse trecho. Quais as características nós devemos ter para que sejamos enviados para a missão, para fazer o que nos foi dado? E os irmãos já sabem, os irmãos conhecem esse texto. É a humildade, é o serviço, é aquilo que está lá no informativo como título dessa mensagem. Uma grande lição de humildade que Jesus vai nos dar aqui. Meus irmãos, vamos caminhar mais um pouco. No versículo 2 e no versículo 3, João descreve a divindade de Jesus. Ele diz que Jesus sabia desses planos, desde a escolha dos discípulos, inclusive da escolha de Judas. Tinha um propósito na escolha de Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus. Jesus tinha controle dessa situação. Deus havia já, como é que eu posso dizer, predestinado essa situação. Não havia escapatória, as profecias estavam se cumprindo. Era necessário que tudo isso acontecesse. E no versículo 2 e 3, no versículo 3, começa falando sabendo. Jesus sabia dessas coisas. Meus irmãos, a grande questão que João quer colocar aqui é que se existe alguém no mundo que mereça ser servido, esse alguém é Jesus. Se existe alguém nessa história que deveria sentar na cadeira e receber adoração e receber ali uma lavagem dos seus pés, esse alguém é Jesus. Mas à medida que nós vamos lendo a história, nós vemos que é totalmente o contrário. Quem se assenta na cadeira e não toma atitude são os discípulos. É Jesus que vai até eles, é Jesus que lava os seus pés. Uma grande lição de humildade, meus irmãos. Por quê? Jesus desce os degraus. Lavar os pés naquela época, meus queridos, era a função do escravo. E Jesus se coloca como escravo para lavar os pés dos discípulos. O Criador de todas as coisas, o Jesus, o Cristo que morreria pelos nossos pecados, aquele que deveria estar recebendo adoração e ter os seus pés lavados, é esse que vai até os seus discípulos e lava os pés deles. Jesus desce então esse degrau, se coloca numa posição de escravo. E meus irmãos, essa é a primeira aplicação que eu gostaria de fazer. Jesus aqui quebra uma barreira muito grande. Ele mostra que o serviço é para todos nós. Não existe classe social, não existe gênero, não existe mais a diferença entre homem e mulher, não existe mais a diferença entre grego e judeu, não existe mais essa diferença entre nacionalidades. Nós fomos chamados para servir. E como que eu sei que eu preciso fazer isso? Olhando para o que Jesus fez. O próprio Cristo disse que este é um exemplo do que nós precisamos fazer. Meus irmãos, muito interessante, porque isso vai contra o sistema, vai contra o que o mundo prega. O mundo hoje, as pessoas querem enriquecer, querem ser servidas por outras, querem mandar e desmandar umas nas outras. Esse não é o plano que Jesus tem para os seus filhos. O plano de Jesus é: desça o degrau, se coloque numa posição de escravo e sirva uns aos outros, sirvam as pessoas. É isso que Jesus está falando. Totalmente contra o que o mundo diz. Eu gostaria de te convidar a fazer um salto nesse trecho. Vamos lá para o versículo 12 até o versículo 16. E eu te explico depois. Depois a gente vai voltar nesses trechos. Mas, meus irmãos, no versículo 12 e 16, Jesus está dizendo que eles vão ser enviados para uma missão. E está dizendo como eles têm que fazer, quais os critérios eles têm que seguir
para que eles fossem enviados. Jesus diz que o que ele está fazendo é para servir como exemplo. E se Jesus, que é Senhor e Mestre de todo o universo, está fazendo isso, Jesus espera que os apóstolos, os discípulos e, consequentemente, nós façamos o mesmo. Meus irmãos, então aqui Jesus quebra essa barreira. Muitas vezes o rico, ele não quer servir porque ele acha que ele tem que ser servido. Jesus já mostrou que é preciso descer o degrau e se colocar na posição de escravo. Aquele que é gerente, supervisor, empresário, aquele que tem domínio sobre pessoas, ele precisa servir essas pessoas, como Jesus serviu os seus discípulos. E muitas vezes aquele que não tem boas condições também diz que não é capaz de servir porque não tem bens materiais, não tem dinheiro para fazer isso. E Jesus, em momento nenhum, diz a respeito de dinheiro. Meus irmãos, nós podemos servir uns aos outros com o nosso tempo, nós podemos servir uns aos outros com a nossa amizade, com o nosso companheirismo, com os nossos bons conselhos, conselhos bíblicos. Nós podemos crucificar o nosso ego em prazer do outro, em prol do outro. Isso é o serviço. Esse é o servir uns aos outros. Não é fácil, mas é o exemplo que o Cristo nos deixou. Meus irmãos, esse então é o grande critério. O grande critério para que nós sejamos discípulos em missão é sermos humildes e servos, descermos os degraus e nos colocarmos em posição de escravos. Mas no versículo 18 e no versículo 19, Jesus fala que nem todos estão aptos. Interessante. Existem critérios, mas nem todos estão aptos a fazer isso. Interessante, meus irmãos, porque Judas caminhou com Jesus. Judas andou com Jesus o tempo todo. Isso é uma aplicação interessante para nós hoje, porque muitos de nós estamos na igreja, vamos à igreja, frequentamos os cultos, vamos na célula. Mas nem todos estão aptos, porque nem todos estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Nem todos estão servindo. Muitos de nós estamos muitas vezes, e eu me coloco nisso, muitas vezes me coloco numa situação onde eu quero ser servido, onde eu quero receber elogios, onde eu quero que meu ego seja amaciado. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina o contrário. Meus irmãos, ao mesmo tempo que nem todos estão aptos, existe também aqueles que estão aptos. Nós vimos que existem essas pessoas. E no versículo 17 diz que esses que estão fazendo isso, ou aqueles que vão fazer isso, esses que vão ser enviados em missão, eles precisam servir, mas eles precisam servir com alegria. Versículo 17 diz que bem-aventurado vocês serão se vocês fizerem essas coisas. Não pensarem nessas coisas. Fazer na prática. Meu irmão, quantas vezes nós temos a oportunidade de servir na casa de Deus, oportunidade de servir a nossa família, servir os nossos amigos, abrir mão do nosso ego, do nosso desejo em prol do outro. E muitas vezes nós escolhemos o contrário. Ou fazemos de má vontade. Eu vou fazer, mas vou fazer por obrigação, porque eu preciso fazer. E aqui a promessa de Deus é que nós vamos experimentar alegria se nós fizermos com alegria. Nós vamos experimentar uma alegria que preenche o nosso coração se nós formos servos que se colocam como escravos uns dos outros. Muito interessante, meus irmãos. Para o mundo, a alegria é ser servido. Para nós, a alegria é o contrário do sistema. A nossa alegria tem que ser servir, abrir mão do nosso ego pelo outro, ir até o outro, gastar tempo, dinheiro. Se Deus nos deu muito, se Deus nos deu condições de usar em prol do benefício do nosso próximo. Esse é o grande exemplo de humildade. Esse é o primeiro nível, meus irmãos. É o que nós podemos tirar de uma primeira leitura. De uma segunda leitura, eu gostaria de te convidar a refletir a respeito daquele trecho onde Jesus está conversando com Pedro. Jesus tem uma conversa com Pedro, e aqui eu gostaria de fazer uma outra aplicação, bem breve. Mas repare, do versículo 6 a 11, nós temos ali esse diálogo, onde Pedro diz que não quer que Jesus lave os pés, e um momento depois ele diz que não só os pés, mas a mão e a cabeça. Pedro, então, um pouco confuso a respeito do que aquilo ali queria dizer.
Mas, meus irmãos, nesse trecho do versículo 6 a 11, nesse diálogo de Jesus e Pedro, o lava-pés, ele deixa de ser só uma ilustração. Ele não é mais só uma ilustração que quer nos ensinar a servir a Jesus, ou a servir os nossos irmãos e as pessoas, os próximos. Aqui Jesus está falando de salvação. E é maravilhoso isso, porque na sexta, no sábado e no domingo, nós vamos novamente nos lembrar da morte, da ressurreição de Jesus. E Jesus está falando de salvação na quinta-feira. Não é só sobre serviço. Olha que interessante. No versículo 6 a 11, meus irmãos, é nesse trecho pequeno. E você já se parou, já se questionou de por que Pedro está confuso? Por que tem esse diálogo? Por que está relatado isso? Meus irmãos, no primeiro momento, Pedro diz que não quer que Jesus lave os pés dele. Jesus responde dizendo que se não for lavado os pés, não tem parte. Pedro não tem parte com Jesus. Parece um pouco duro, né, de Jesus. Mas Jesus, por quê? É só um lava-pés. É só uma ilustração, não é? Por quê que é tão importante isso? E no versículo 10, se os irmãos separarem, Jesus fecha com chave de ouro essa questão. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Meus irmãos, aqui Jesus está falando, Pedro, você é meu. Você é meu. Eu já te escolhi. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que te arranque das minhas mãos. Você já está salvo pelo que eu ainda vou fazer. Olha que maravilhoso. Então não precisa que você se banhe de novo. Não precisa que você lave as mãos e a cabeça e o corpo todo. Eu já te salvei. Você já está limpo. Mas, Pedro, é necessário que eu lave os seus pés. Porque existe duas naturezas dentro de você. Existe o espírito e a carne, que estão numa guerra e que até o fim dos seus dias vão guerrear. E aí eu preciso te lavar. Eu preciso tirar esses pecados todos os dias. Meus irmãos, esse trecho é maravilhoso, porque nós fomos salvos e comprados pelo sangue de Jesus. Nós não precisamos nos banhar de novo, mas a nossa velha natureza nos faz pecar. E Jesus faz um convite para Pedro, que é o convite que ele faz para mim e para você nessa noite. Jesus quer lavar os nossos pés, quer tirar esse pecado. Então nós precisamos entender o lava-pés além do serviço, além de uma lição de humildade, meus irmãos. Jesus está dizendo que nós somos salvos, nada nos arranca das suas mãos, fomos comprados, mas que existe em nós pecado. Existem em nós coisas que precisam ser lavadas. Então nós precisamos enxergar esse trecho da seguinte maneira. Nós precisamos aplicar nossa salvação todos os dias. Nós fomos salvos de uma vez por todas. Uma vez somente. Mas nós precisamos nos achegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Aplicar essa salvação todos os dias. Caminhar nessa salvação todos os dias. É isso, meus irmãos. A gente só consegue ser enviado em missão no versículo 20 se nós seguirmos esses critérios. Precisamos ser humildes, precisamos seguir o grande exemplo de humildade que Jesus nos deu, descer os degraus, nos colocar em posição de escravos uns para com os outros e, além disso, nos prostrar diante de Deus, nos assentarmos e deixar que Jesus lave esses pecados todos os dias. Não há um dia sequer que Jesus não queira lavar os nossos pés, perdoar os nossos pecados. E esse é o convite, meus irmãos. Antes da sexta, antes do sábado, antes do domingo da ressurreição. Jesus quer lavar os nossos pecados. Daqueles que são salvos. Nós precisamos pensar nisso. Meus irmãos, então, para que o versículo 20 faça sentido, não basta a gente pensar que a gente vai... Jesus deu o exemplo, então eu preciso fazer isso. Isso é muito importante, mas não é só isso. Nós não podemos pensar que, eu vou fazer isso e vou ter alegria no meu coração, eu vou fazer uma troca com Deus. Não é só isso, meus irmãos.
Nós precisamos ser humildes e servir porque nós fomos limpos. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. É por isso que nós servimos. Deus nos alcança em Cristo Jesus. E agora nós servimos em humildade uns aos outros. E aí eu paro para pensar uma última aplicação, meus irmãos. Se eu sou limpo, se eu sou salvo, o que eu posso fazer para servir as pessoas? Nesses dias tão difíceis de pandemia, onde nós estamos em casa, como Deus deseja que eu sirva o meu próximo? Será que é com bens materiais? Será que é comprando alimentos? Será que é fazendo uma doação? Será que é usando o meu tempo? Será que é ligando para algum irmão e conversando e mantendo esses laços de união? Como? E aqui eu não quero propor uma lista do que você deve ou do que você não deve fazer. É preciso que a gente reflita. O que eu posso fazer para servir? Como eu posso tirar dessa grande lição de humildade que Jesus nos deu e como que eu posso aplicar ela hoje? Como que eu posso fazer isso? Porque hoje eu entendi que para ser enviado para a missão, para ser um missionário, para ser um representante de Jesus na Terra, existem alguns critérios. O primeiro critério é servir. Se eu estou servindo, glória a Deus, posso continuar caminhando, posso continuar servindo as pessoas. Mas se eu ainda não sirvo, eu ainda não entendi, eu ainda preciso caminhar um pouco. E hoje é dia de continuar caminhando ou de começar a caminhar. Essa é a mensagem, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês. Essa é a mensagem que inicia a comemoração da Páscoa. Jesus já diz a respeito de salvação. Jesus já disse que nós seríamos enviados para cumprir algumas coisas que ele vai nos dizer na grande comissão. Mas ele nos diz que existem alguns critérios para que isso seja completo na nossa vida e para que nós experimentemos essa alegria que ele promete. O critério é esse, meus irmãos, é o exemplo dele. A peneira é muito fina. Seguir o exemplo de Jesus é muito difícil. Colocar o nosso ego de lado é muito difícil. Mas que com a graça de Deus, eu e você possamos buscar isso. Que possamos não nos esquecer do significado dessa Páscoa. Páscoa é salvação. Nós fomos comprados com sangue derramado na cruz. Vamos orar, meus irmãos, para finalizarmos esse momento? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse trecho da tua palavra que nós tivemos a oportunidade de ler e te pedimos, ó Deus, misericórdia nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, ó Deus, nos mostrando, abrindo os nossos olhos para momentos e situações onde a gente pode servir uns aos outros, servir as pessoas, e muitas vezes nós temos deixado isso de lado. Muitas vezes nesse momento, ó Deus, de quarentena, nesse momento nós temos pensado muito em nós. Às vezes, nesse momento, nós temos pensado e estamos muito preocupados com o nosso futuro, ó Deus. Nos perdoa, nos ajuda, ó Pai, a enxergar o outro, enxergar como que nós podemos ajudar uns aos outros. Aquelas pessoas que passam necessidade, pessoas que precisam do nosso tempo, de conversar. Deus, nos ajuda. E que, ao fazer isso, ó Pai, nós possamos experimentar a alegria que o Senhor prometeu para nós nesse texto. Que as pessoas que ainda não te conhecem possam olhar para nós e glorificar o nosso Deus que está nos céus através das nossas boas obras. Nos ajuda, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos servir de exemplo. Assim como o Senhor deu exemplo para os seus discípulos, que nós possamos criar a coragem, ter a ousadia de servir uns aos outros, ó Deus, entendendo que é o primeiro passo, é sermos humildes, ó Deus, nos colocarmos em posição de escravos, para que possamos ser enviados na grande comissão, ó Deus, que ainda vamos estudar sobre. Nos abençoa, nos dê descanso e que essa Páscoa, por mais diferente que seja, que não perca o significado nos nossos corações, que possamos nos lembrar do sacrifício do Teu Filho Jesus, lembrar do sangue derramado na cruz, da morte, da ressurreição ao terceiro dia e lembrar do propósito disso tudo, lembrar do motivo disso tudo, ó Deus. Te agradecemos, somos gratos. No nome de Jesus. Amém. Um bom descanso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que nós possamos, então, encontrar estratégias, meios de servir uns aos outros. Fique com Deus e até mais. Meus queridos, o nosso primeiro culto da Páscoa, em João 13, ministrado pelo presbítero Yuri.
E agora, então, nós vamos concluir a celebração de hoje com a ministração da bênção sobre a vida de cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém. Amém. Meus queridos, assim nós estamos concluindo a celebração de hoje. Amanhã nós teremos, neste mesmo horário, o culto das 7 palavras da cruz. Cada palavra será ministrada por um presbítero e depois, ao final, eu trarei a última palavra, a 7ª palavra, e assim nós teremos a nossa celebração da sexta. Que o Senhor esteja com a sua misericórdia sobre nós. Amém.